Olá, olá, tudo bem, pessoal? Deus abençoe vocês. Que bom nós estarmos juntos aqui mais uma vez para mais uma aula de ensino religioso. Que bom. Olha, tio Júnior está aqui, com certeza, tenho muitas saudades de vocês. Nós vamos aprendendo aos poucos aqui algumas coisas da Bíblia, vamos aprendendo aqui e vamos passando para vocês, por enquanto, dessa maneira, tá bom? Até quando o Papai do Céu quiser permitir a gente, tá bom? Então, olha só, quero começar, antes de tudo, e como você sabe, eu gosto de fazer uma oração, agradecendo a Deus pela nossa vida, agradecendo porque nós estamos aqui, podendo, de alguma maneira, ter um contato, tá bom? Então, vamos orar? Eu vou falar e você repete, tá bem? Diga assim, ó, Senhor Jesus, eu te agradeço por mais esse dia. Eu te agradeço por ter uma família, por ter amigos, por ter meus professores. Obrigado pela minha escola, obrigado por tudo de bom que o Senhor tem me dado. Abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito bem. Então, olha só, é importante estar sempre agradecendo para o Pai do Céu, né? Tudo que Ele tem feito na nossa vida e por nós estarmos aqui. Então, quero cantar então, com você algumas canções e quero que você cante comigo, tá bom? Então vamos lá. Tá animada aí, tá certo? Vamos lá? Vamos dar agitada? Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Vamos de novo. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar. Muito bem, muito bem. Que bom, que bom. Vamos lá, vamos cantar mais uma música então? Vamos lá? Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou, alegre vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou, alegre vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou, alegre estou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou, alegre estou.
Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Feliz estou, alegre estou. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Feliz estou, alegre estou. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Feliz estou, alegre estou. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Feliz estou, alegre estou. Deus é bom pra mim. Feliz estou, alegre vou. Deus é bom pra mim, pra mim. Muito bem. Quero ver você fazendo isso aí de maneira bem especial, sem errar, hein? Tá bom? A nossa aula de hoje vai falar sobre um personagem que as pessoas até mesmo não. Nem o nome dele direito o pessoal sabia, mas eles conheciam que era o pai dele. E essa pessoa não tinha casa para morar. Não tinha casa para morar, exatamente. E Jesus encontrou esse personagem que nós vamos falar hoje no meio do caminho. Ai, 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 vamos saber quem é esse personagem de hoje? Bem, o nome desse personagem é atribuído ao pai dele. Quando ele diz o seguinte, olha, vou dizer o nome, hein? Vou dizer o nome, hein? O nome dele é Bartimeu. Isso, Bartimeu é um nome que é citado, ou seja, é a forma como é citada na Bíblia esse personagem. Quando a Bíblia fala sobre Bartimeu, Bar Jonas, essa expressão quer dizer filho de. Esse Bar significa filho. Na época da linguagem que Jesus falava, sabe? E eles utilizavam então, é igual ao inglês. O inglês não fala love, a gente entende que é amor, né? Aí vai dizer I love you. Então eu tô dizendo eu amo você, né? Então naquela época falavam uma linguagem chamada hebraico, aramaico e o grego também. Eram três línguas que eram faladas muito naquela época. Então, quando se fala a palavra Bartimeu, significa que ele é filho de Timeu. Timeu era o nome do pai dele. Então, tadinho, ele vivia na rua como mendigo, tá? Ele vivia pedindo esmolas e nem o nome dele as pessoas citavam, falavam só o nome do pai dele. Então veja como é que ele vivia, né? Era uma coisa bem triste. Porém, ele ouviu a história e ouviu as pessoas passando, comentando e falando sobre um tal homem chamado Jesus. E diziam, eles começaram, ele lá sentadinho, prestando muita atenção, que se você não sabe, uma pessoa. Ai, uma pessoa que é cega, ela acaba desenvolvendo, porque Bartimeu, além de ser mendigo, ele era cego. Imagine como foi difícil para aquele homem ser mendigo, cego, ele está vivendo na rua. Então Jesus ia passar por aquele lugar. E ele, como eu já havia dito, ele estava ouvindo as notícias, as pessoas passavam e comentavam: você viu um homem chamado Jesus? Tal, vocês viram? Tal. E ele começou a ouvir essa história, ouvir essas pessoas falando, tudo bem. E ele acabou ficando intrigado, ouvindo. E como ele desenvolveu muito bem a habilidade de ouvir, qualquer coisinha que comentavam, as pessoas que comentavam, ele aprendia rapidamente. Ele ouvia e pegava, pum, guardava. Ele foi vendo cada pessoa passando, comentando, falando sobre Jesus e tudo bem, tudo tranquilo. Sabe o que aconteceu? Então ele esperou, de repente ouviu que viu uma multidão. Ele começou a perceber que viu uma multidão, muita gente andando, muita gente vindo e comentando e tudo mais. Então as pessoas falaram que era Jesus. Jesus estava lá e comentando, muitas pessoas curadas, muitas pessoas abençoadas. Então ele pegou
E quando ele percebeu que Jesus estava passando, e as pessoas passando, ele gritou para Jesus assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele gritou uma vez, né? E beleza. E continuou o pessoal caminhando e ele gritou de novo. Imagina aquela multidão em volta, até para Jesus ouvir é mais complicado, né? Porque muitas pessoas juntas, né? Ali, todo mundo junto. E ele pegou, então gritou mais uma vez: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Imagina ele gritando ali, né? Tal. Sabe o que aconteceu? Os discípulos de Jesus, não fala para ninguém, mas os discípulos de Jesus falaram para ele: rapaz, fica quieto, ó. Para de incomodar Jesus, rapaz. Vai lá pro teu lugar lá, para de ficar gritando, chamando Jesus aí. Mas sabe o que aconteceu? Ele não desistiu. Eita cabra teimoso, eita cabra que queria, sabia o que queria. Ele queria que Jesus abençoasse a vida dele. Então ele pega e grita então mais forte, mais alto. Imagina ele desesperado gritando e falando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritou bem alto, mas bem alto mesmo. Então Jesus parou e olhou para todo mundo assim e falou o seguinte: vai lá, chama ele, manda ele vir aqui. E aí ele foi até Jesus e olha o que aconteceu. Jesus parou, todo mundo estava ali, parou, mandou chamá-lo, porque ele insistiu e ele foi. Jesus então pega e começa a conversar com ele. E ele pergunta para ele assim: ó, o que queres que eu te faça? Quando Jesus fez essa pergunta, eu fiquei pensativo. Se ele era um mendigo e era cego, será que ele não queria ver naturalmente? Mas o engraçado é que tem gente que às vezes são perguntadas algumas coisas e ela quer outra coisa totalmente diferente. Ao invés de pedir aquilo que ela quer uma coisa que não precisa. Olha só, vamos supor que você estivesse indo na escola normalmente, como se estivesse estudando normalmente na escola, e aí o que acaba acontecendo? Você chega e teu tênis ele rasga. Você estava jogando futebol ou brincando de pique e correndo na quadra ou correndo no pátio, e aí de repente o que acontece? O teu tênis rasga. E a tua sapatilha rasga, seja o que for, rasgou. E aí você só tem aquela sapatilha. Vamos dar um exemplo. Só tem aquela sapatilha, só tem aquele tênis. Aí você chega pra mamãe e pro papai e fala assim: mamãe, meu tênis rasgou. Mas eu quero um controle de videogame. Aí imagina a mamãe fala assim: então vai com controle de videogame com o pé pra escola. E na verdade é o seguinte: você naquele momento não está precisando de um controle de videogame, nem uma maquiagem para as meninas, mas você está precisando de um tênis. E por isso que tem gente que quando Jesus chegou e perguntou para ele: o que quer que eu te faça? Então ele aproveitou a oportunidade e pediu a coisa certa que ele precisava. Ele falou assim: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus percebeu que ele realmente queria voltar a ver. Ele não queria outras coisas, ele não jogou culpa em ninguém, não botou desculpa em nenhuma pessoa. Ele pegou naquele momento e falou o seguinte: eu quero tornar a ver. Aí imagine ele andando assim, que ele andava assim, né, com o olho meio assim, ou com o olho aberto, mas não enxergava ninguém. Mas imagine você fechando os teus olhos aí. Se você fechar os teus olhos, imagine fazer as coisas de olho fechado. Né? É fácil? Não é. Se você pegar agora e tentar, inclusive escrever o meu nome ou o teu nome no caderno, agora, o que vai acontecer numa folha? Você não vai conseguir botar na linha direitinho porque você está de olhos fechados. Então imagine aquele homem vivendo assim a vida inteira, como se os olhos estivessem fechados. Ele começou, então, um período da vida dele, ele começou a viver assim. Então ele pediu para voltar a ver. Então é sinal que ele já tinha visto e perdeu a visão. E o que aconteceu? Então Jesus foi com muita alegria. Jesus fez aquele homem voltar a ver. E ele então disse para aquele homem, para Bartimeu, disse o seguinte: olha, vai, a tua fé te salvou.
Olha que coisa interessante. Bartimeu pediu uma cura dos olhos. E sabe o que Jesus fez? Jesus, além de curá-lo dos olhos, também trouxe cura para a alma dele. Aquele homem passou a ser uma pessoa que amava a Deus acima de qualquer coisa e passou a servir a Deus, a Jesus, de coração muito, muito alegre, porque havia sido livre do seu mal, mas teve um mal maior que estava dentro do coração dele. O coração dele estava tão escuro, de tristeza, de dores, de coisas ruins, que Jesus fez sair naquele momento. Olha que legal. E ele ainda falou o seguinte: pega a sua capa, que eles carregavam uma capa para identificar que ele era uma pessoa de rua, que ele era uma pessoa que não tinha condições de viver legal, sabe, na sua vida, que ele era muito pobrinho e não tinha condições de sobreviver. Então ele pegou e ele tirou aquela capa e jogou aquela capa fora, indicando que agora ele estava tendo uma nova vida. Que legal essa história de hoje, não é verdade? Por quê? Porque essa história fala de uma pessoa que, mesmo com aquelas outras que eram para ajudá-lo, queriam deixá-lo de fora sem conhecer Jesus. Olha que coisa séria. Ele estava querendo falar com Jesus e algumas pessoas estavam impedindo. Por isso, não desista de ter um relacionamento com Jesus, de conversar com ele, de pedir ajuda para ele, de pedir ajuda pela sua família, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu avô, pela sua avó, por você, pelos seus irmãos. Então não tenha problema de pedir pelos professores, pela escola, pode pedir a Jesus, porque ele está sempre ouvindo as pessoas que estão buscando a ele, tá bom? E grandes coisas Deus faz através desses pedidos que são maravilhosos, que ele ouve e responde, fazendo assim grandes milagres. Tá ok? Bem, tio Júnior vai ficando por aqui e eu quero pedir uma coisa muito especial para você fazer no seu caderno, tá ok? No seu caderno. O que você vai fazer? Você vai pegar uma parte dessa história que você achou mais legal e vai reproduzir no seu caderno. Você vai fazer um desenho dessa história e vai pintar bem bonito no seu caderno com o assunto hoje, exatamente, que nós tratamos aqui, que Jesus encontra um cego. Tudo bem? Pode ser? Jesus encontra um mendigo e cego. E aí você vai colocar exatamente esse mendigo, você vai desenhar e vai fazer a pintura bem bonita. Tudo bem? Então, ó, vou ficando por aqui, hein? Beijo na bochecha e tchau, tchau.